Continuamos com o nosso curso de como ser um radioamador, na parte de legislação de telecomunicação, e hoje nós iniciamos da questão 182 em diante, parte 6. Então a questão 182 diz: para o ingresso na classe C de radioamadorismo, o candidato se submeterá a exame D. Bem, gente, então vamos às alternativas. Alternativa alfa, reabilitação. Reabilitar é quem tinha uma habilidade e perdeu. Então, é o contrário de ingresso. Reabilitar e ingresso são situações incompatíveis. Então, descarta a resposta. Letra B, promoção. Bom, promoção é para quem já ingressou. Então, quem já ingressou pode ser promovido. Então, essa resposta também não contém compatibilidade. Letra Charlie, merecimento. Bom, merecimento tem a ver com o mérito, né? Algum ato que a pessoa deve fazer para merecer isso. Não é o caso, tá? Nós estamos falando de ingresso e como essa pessoa ingressa. Então a resposta correta é a resposta delta, né? E a prova é de habilitação. Então a habilitação, o ingresso se faz por habilitação e as promoções de classe as próximas etapas. Existem alguns países que existe a figura do título, que meio que mistura com a do merecimento, em que o radioamador, para evoluir de uma classe para outra, ele terá que mostrar, por exemplo, que ele tem diversos contatos pelo mundo, provado através, por exemplo, de cartão QSL. A questão 189 aborda uma questão de técnica, né? Uma prática aí. Para ajuste de transmissor, as estações deverão usar obrigatoriamente. A resposta correta é a chamada antena fantasma, letra delta. O que vem a ser isso? É um componente resistivo que se comporta como se fosse uma antena. O rádio, ao fazer a transmissão, ele tem que ter antena. Sem antena e iniciou a transmissão, ele pode sofrer pane. Para que isso não ocorra, então, ou utilize uma antena verdadeira, ou então utilize uma antena fantasma. Mas nós estamos falando aqui em situação de ajuste. Ou seja, a antena, antes de ajustada, ela poderá apresentar distorções, causando interferências ou prejudicando o equipamento. Então, para não haver interferência, use-se a carga resistiva, uns chamamos também de carga fantasma ou antena fantasma. É um componente que vai se comportar como a antena se comporta, entretanto, sem a capacidade de fazer a irradiação de ondas. A questão 191 tem o seguinte enunciado: a modulação em frequência é representada pelo símbolo. A resposta correta é a resposta delta, letra F, então, de frequência. Essa informação está no ato 9106 de 2018, lá no item alfa.13, dados em FM. Então, pode ver que começa com F aqui, né? E como será modulada a onda. A questão 192 possui o seguinte enunciado: o radioamador emprega o símbolo F1 para representar. A resposta correta é frequência de telegrafia sem modulação de audiofrequência. A questão 193 diz: os estados que compõem a primeira região do Brasil são os seguintes. Então, a primeira região são os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Conforme a resolução 449 da Anatel, então podemos ver aqui que o Rio de Janeiro, os indicativos têm o numeral 1, então Papai Yankee 1, e o caso então do Espírito Santo também começa com o numeral 1, por isso que eles fazem parte da primeira região. Na questão 195, o enunciado diz: os indicativos de chamadas considerados vagos por qualquer motivo poderão ser concedidos a outros radioamadores.
após o período mínimo de vacância de... Bom, só lembrando, o indicativo de chamada é o QRA, ou seja, o nome da estação. Toda estação de rádio deve se identificar. Então, fala em período de vacância e por qualquer motivo. Os motivos são os mais variados. Por exemplo, falecimento, cancelamento da inscrição, promoção de classe, cassação e assim por diante. Então, havendo a perda desse indicativo, ele está, por algum motivo, ele não está mais sendo ocupado, portanto ele está vago, ele poderá ser ocupado por um outro radioamador. E isso tem um período em que essa vacância é obrigatória. E ele é previsto legalmente, então, de 1 ano. Então, nesse 1 ano, dependendo aí da situação, o radioamador, por exemplo, que perdeu o indicativo por não ter renovado ela, ele poderá renovar no período deste 1 ano e recuperar o seu indicativo original. Passado esse 1 ano, se um outro radioamador pleiteou esse indicativo, o antigo titular perde a oportunidade. Questão 196, mais uma do Código Fonético. A palavra Mike representa no Código Fonético Internacional a letra Mike, M. A resposta correta é a alternativa delta. Portanto, Mike para M. Na 199, então, a palavra Oscar representa no Código Fonético Internacional a letra Oscar. Ou seja, resposta correta, delta. Questão 202, tomar cuidado que nós já vimos uma questão envolvendo a utilização de terceiros da estação do radioamador. Então, a questão 203 diz: o radioamador pode permitir que terceiros utilizem sua estação. Letra A. Em qualquer situação, desde que na presença de um radioamador classe A. O que está incorreto nessa afirmativa são essas duas últimas informações aqui, desde que na presença de classe A. Na verdade, qualquer pessoa pode utilizar a estação desde que na presença do seu titular. Pouco importa a classe. Então, essa resposta alfa, ela é parcialmente correta, porém tem um complemento incompatível que tem que descartar como resposta certa. Letra brava. Para transmitir qualquer tipo de notícia, radioamadorismo não é central de notícia. Então, descarta a resposta. Letra Charlie. Para tratar de assunto comercial. É amador, tá? Então, não se ganha dinheiro aqui. Então, não se pratica comércio. Então, portanto, essa resposta também deve ser descartada. Letra delta. Para transmitir comunicados internacionais. Também não faz sentido. O correto é para transmissão de notícias urgentes e de caráter pessoal. Então, a resposta correta é a resposta eco. Veja bem, então, o radioamador ele pode deixar sua estação ser utilizada por terceiros e quando envolve, então, urgência na notícia e de caráter pessoal. Mas lembrando, tá? O radioamador responsável pela estação deverá estar presente. Na questão 206, o enunciado diz: quais são os tipos de estação de radioamador? Bem, então vamos lá na resolução 449 para acharmos a resposta. No artigo 25 da resolução 449 da Anatel, ela diz o seguinte: as estações de serviço de radioamador podem ser estação fixa, tipo 1, tipo 2, tipo 3, estação repetidora, tipo 4, tipo 5, móvel ou portátil, aqui só fala móvel, e por fim estação terrena. Então, recapitulando: estação fixa, estação repetidora, estação móvel e estação terrena. Voltando à questão 206, então, a alternativa A diz fixa, móvel ou portátil. Bem, está correta a resposta, mas vamos ver se ela é a mais correta.
B, fixa tipo 1. Lembrando que a fixa tem 3 tipos, então não é só tipo 1. Portátil repetidora. Então, também é correta a resposta B, só que ela não é completa, porque ainda falta a fixa tipo 2 e a fixa tipo 3. Letra C, móvel, fixa tipo 2 e portátil. Volta mesmo o problema da questão B. Então, ficou fora a fixa tipo 1. Letra delta, repetidora tipo 4 e móvel. Também temos 2 tipos de repetidora, então também está incompleta. A mais completa é a letra eco, e esta é a resposta correta. Então nós temos a fixa, a móvel, o portátil e repetidora. Ficou faltando então somente a terrena. Então veja bem essa questão. As letras anteriores também estão corretas, só que a mais correta é a letra eco. É isso aí, obrigado por assistir a nossa aula, deixe o seu like aqui nesse vídeo, compartilhe com os seus contatos e para você um grande 73.